Olá, eu sou Ivan Lima e hoje vou contar para você a história de Corisco, um dos cangaceiros mais conhecidos. Ele liderou um dos subgrupos de Lampião e ficou marcado na história por não querer se entregar. Corisco é lembrado também por seu temperamento autoritário e impulsivo. Gostava de beber. E como chefe de grupo, facilmente se irritava. Diferente do caráter controlado e carismático de Lampião. Sabemos que a formação de subgrupos do bando de Lampião era uma estratégia de expansão do poder dos cangaceiros. Luiz Pedro, o Moderno, José Aleixo Ribeiro, o Zé Baiano e Cristino Gomes, o Corisco. Esses foram alguns dos chefes de grupos que representavam um bando maior, liderado por Lampião. Os cangaceiros chefes impunham respeito através de demonstrações de força e coragem. Também se vestiam e se caracterizavam com roupas e adereços muito semelhantes ao de Lampião. A vestimenta demonstrava o poder daquele cangaceiro. De tempos em tempos, eles se reuniam para receber recomendações e missões de Lampião, ou até mesmo para confraternizações. Essa estratégia de divisão se mostrou muito eficiente. Os ataques dos grupos eram noticiados ao mesmo tempo, o que aumentava o medo dos sertanejos. Além de espalhar a fama dos cangaceiros, dificultou muito a ação da Volante, aquela força policial formada para combater o cangaço. Como chefe de grupo, Corisco soube espalhar o terror. Não são raros os casos de violência exagerada. Mas antes de contar sobre a vida e a sua morte, eu quero falar com vocês sobre algo que é muito importante para a história que eu estou contando aqui: as origens do cangaço. Você já se perguntou por que as histórias sobre os cangaceiros emocionam tantas pessoas e geram tanto fascínio ainda hoje? Sabemos que existiram diferentes formas de banditismo, muito antes do cangaço, e que o próprio cangaço teve expressões diferentes ao longo do tempo. Já na metade do século XVIII, temos registros da presença do bandoleiro José Gomes, o Cabeleira, em Pernambuco. No século XIX, na Bahia, temos a atuação de Lucas Evangelista, o Lucas da Feira. Esse tipo de banditismo, caracterizado pela formação de grupos nômades, pela realização de saques e emboscadas, passou a se concentrar no sertão nordestino durante o século XIX. As regiões sertanejas contavam com um mediano povoamento urbano, uma atividade de pecuária inicial voltada para o abastecimento da região e distantes do litoral, onde os mecanismos de repressão social eram mais desenvolvidos. Não é que no litoral não existisse banditismo, mas essa forma de criminalidade, formada por bandos nômades de saqueadores, cresceu no sertão ao mesmo tempo em que diminuiu no litoral. Você já deve ter ouvido falar dos períodos de grande seca no Nordeste. Um em 1877, e que durou 3 anos, outro em 1915 e depois em 1932. São momentos em que a população pobre sofreu muito com a fome e a falta d'água. A pobreza gerada pela seca, pela concentração de terras e de riquezas nas mãos de poucos, foi o ambiente fértil para o crescimento de bandos que viveram a partir das suas próprias leis. É uma história muito triste, que foi denunciada na pintura, na poesia, na música e que gerou tanto sofrimento para o povo nordestino.
Você deve ter lido ou ter ouvido falar do poema Morte e Vida Severina, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, e do romance Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos. Esses são grandes exemplos, entre tantas outras obras literárias, de alguns dos retratos sobre a história de tantos nordestinos que precisaram fugir da fome e da seca. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. O cangaço passou a crescer nesse cenário de injustiça social. Na década de 1920, grupos de cangaceiros ligados ao bando de Lampião se espalharam por quase todo o Nordeste, com exceção do Piauí e do Maranhão. De modo geral, o cangaceiro foi um homem marcado pelo cenário de violência, de miséria e, principalmente, pela ideia de justiça com as próprias mãos. Para exercer seu poder impunemente, usava violência para gerar medo. Mas as histórias dos bandos e de suas lideranças despertam a curiosidade das pessoas ainda hoje. Os saques nas cidades, a vida fora da lei, as batalhas no meio do mato, em um ambiente seco e árido, geram curiosidades e aguçam a imaginação das pessoas. O que não é muito conhecido é que as emboscadas, os assaltos e as estratégias de retirada são formas de luta que foram assimiladas pelos cangaceiros, mas que já eram usadas desde o período colonial. Você não deve saber, mas são técnicas desenvolvidas pelos colonizadores que aprenderam com as táticas dos povos indígenas brasileiros. A Guerra do Mato, ou Guerra Brasílica, prevaleceu em terras brasileiras, principalmente em meados do século XVII. É uma forma de guerra bem diferente da que tinha se desenvolvido na Europa. A cavalaria europeia cedeu lugar ao caminhar pelo mato. São artes de guerra que se adaptaram ao ambiente a partir do conhecimento sobre a natureza. O solo irregular, a vegetação de densidade variável e de presença contínua exigiam esse tipo de tática, que dava vantagem para aqueles que sabiam usá-la. Os cangaceiros sabiam usar bem as táticas antigas da guerra no mato. O corpo que se rasteja no chão percebe detalhes que de outra forma seria impossível, como o deslocamento de pedras e galhos e as condições das folhas no chão. Esses pequenos rastros dão informações importantes sobre o inimigo. Desse modo, era possível descobrir caminhos seguros e se esconder no meio do mato. Mas as estratégias da guerra no mato não foram usadas apenas pelos cangaceiros. Os soldados das forças policiais também estavam familiarizados com o caminhar e se rastejar no mato. Uma figura marcante dessa história é a do rastejador. Esse foi o nome dado aos homens que trabalhavam para as volantes, procurando os rastros deixados pelos cangaceiros no meio do mato. O rastejador era um sertanejo, um profundo conhecedor da natureza. Em busca de pistas sobre os cangaceiros, os sentidos precisavam ser bem aguçados. O nariz ficava alerta ao cheiro de perfume misturado com suor. Os olhos fixos nos rastros deixados no chão e, ao mesmo tempo,
voltados para o alto, atentos à presença de urubus no céu, que ficavam em volta dos acampamentos. Como a movimentação dos grupos de cangaceiros era uma tática eficiente, as forças volantes também precisavam investir na mobilidade dos seus soldados e na perseguição. Por isso, contratavam os rastejadores para guiar as tropas. Não era uma atividade fácil, hein? Quando perdiam o rastro de Lampião, sabiam que o cangaceiro poderia aparecer em qualquer parte e mais violento. Sérgia Ribeiro da Silva, esse foi o nome de Dadá. Ela nasceu em 1915 em Pernambuco, em Belém de São Francisco. Quando tinha 13 anos, foi violentada por Corisco. A violência foi tão grande que Dadá quase morreu de hemorragia. Alguns anos depois, em 1931, ela foi levada pelo cangaceiro para o bando. Com o passar do tempo, o ressentimento de Dadá foi se transformando e ela se tornou a companheira fiel de Corisco. Dadá foi uma mulher que conquistou a admiração de muitos que se interessam pelo cangaço. Desde os 13 anos de idade, ela conheceu a violência dos homens. Foi uma mulher muito forte, muito corajosa. Sobreviveu ao ataque da Volante em maio de 1940 e conseguiu, no ano de 1977, enterrar os restos mortais de Corisco que estavam no Museu do Instituto Nina Rodrigues. No ano de 1968, a revista Realidade organizou o seu encontro com o homem responsável pela morte de Corisco, quando Dadá aceitou as desculpas de Zé Rufino. Sabemos que a função das cangaceiras era apenas ser companheira. Não participavam das batalhas e precisavam cuidar apenas da própria segurança. Mas Dadá trabalhava muito no bando. Era costureira, parteira e artesã. Fazia chapéus e bornais. Em depoimento, os ex-cangaceiros Zé Sereno e Labareda, assim como Zé Rufino, disseram que Dadá foi uma mulher muito valente. As mulheres que entravam para o cangaço, raptadas ou por vontade própria, viviam com um duplo temor. Por um lado, a opressão masculina dos cangaceiros. Por outro, a repressão violenta da polícia. Em depoimento, a ex-cangaceira Dadá diz que seu maior medo não era morrer, porque sabia que esse era o fim de todas as pessoas, mas sim de ser morta pela Volante, porque tinha medo de que os soldados não respeitassem o seu corpo. Mas, afinal de contas, quem foi mesmo Corisco? Foi mais um sertanejo, um cangaceiro, um chefe de bandoleiros, mas um homem que na vida só soube ser violento. Cristino Gomes da Silva Cleto. Este era o nome do cangaceiro Corisco. Nascido no ano de 1902, em Alagoas, no povoado Verdão, do município de Pariconha. Cristino teve uma boa infância, pescando e brincando pelo mato. Para saber mais sobre essa história, Robério Santos foi até a casa da família de Corisco, em Verdão, e entrevistou Dona Hermínia Maria da Silva, a irmã de Corisco. Qual a maior lembrança que a senhora tem de Corisco? De Corisco? A maior lembrança que a senhora tem, uma coisa que ele fez com a senhora? Eu tenho lembrança dele toda hora. Tem hora que eu ia aqui pro pé de planta e fico olhando. Digo, ai meu Deus, quanto ali. E nós só chamava ele Cristino, né? Não chamava de Corisco não, né? Corisco não, chamava Cristino. Aí eu digo, o pé de pau de Cristino tá ali, chega a estar floradinho. E... Matar Corisco numa casa de farinha e balearam o Dadá na porta da camarim. Canta, gente, até o sol raiar. Quando mataram Corisco, eu vi Dadá chorar. Nunca tinha visto ela chorar. Por volta de 1917, antes de se tornar cangaceiro,
Dizem que durante uma festa, Corisco se embebedou e se envolveu em uma briga. Essa confusão teve um fim, digamos, trágico, quando ele matou pela primeira vez. A vítima era um homem protegido por um coronel da região. Por isso, Corisco não teve outra alternativa e precisou fugir. Ele foi preso na cidade de Monteiro, na Paraíba. Bom, a prisão aconteceu depois dele se envolver em brigas quando estava bêbado, por volta de 1926 e 1927. Quando estava na região baiana conhecida como Raso da Catarina, e passou a manter um pequeno grupo já em 1928, época em que começou a ser visto na companhia do Bando de Lampião. O apelido de cangaceiro que recebeu expressa muito da sua personalidade. Corisco significa faísca elétrica da atmosfera, como uma fagulha que anuncia a chegada de um relâmpago. Corisco se irritava facilmente e suas crueldades de cangaceiro ficavam conhecidas e renderam a ele o apelido de Diabo Loiro, em referência a seus cabelos ruivos. Na cidade de Ribeira do Pombal, na Bahia, Corisco apareceu pela primeira vez em uma fotografia em dezembro de 1928. A foto foi também o único registro fotográfico de Lampião em território baiano. E ainda, em território baiano, ele matou com crueldade e a sangue frio o ex-delegado Herculano Borges. O assassinato foi uma vingança da época em que Corisco trabalhou como camelô na cidade baiana de Bonfim. Na época, ele foi preso e agredido pelo delegado e seus policiais por causa de uma cobrança de imposto. No ano de 1930, Corisco e seu grupo invadiram uma usina de cana-de-açúcar na fazenda Calumbi, em Sergipe, e fizeram de refém a família do fazendeiro Luiz Matos, na cidade de Mata Grande. Corisco e seu bando saquearam a fazenda e mataram o proprietário. No ano de 1931, Dada foi raptada por Corisco e passou a fazer parte do bando como sua esposa. Em Alagoas, no ano de 1935, nasceu Silvio Bulhões, o primeiro filho do casal, que foi entregue ao padre Bulhões na cidade de Santana do Ipanema. Era comum entre os cangaceiros recorrer a membros da igreja em busca de proteção para os filhos. Esse fato é um dos exemplos da religiosidade dos bandoleiros, que eram católicos praticantes. Entre os anos de 1936 e 1938, Corisco vivia escondido com sua esposa. Mas quando soube das mortes de Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros do bando, decidiu procurar os culpados. Quando recebeu a notícia, Corisco estava escondido em um dos seus abrigos no meio do mato. Para descobrir onde o cangaceiro estava, o nosso parceiro, Robério Santos, do canal Cangaço na Literatura, foi até a fazenda Emendada, na cidade de Pão de Açúcar, em Alagoas. Na fazenda, Robério conseguiu entrevistar o seu Elias, filho de Antônio Pequeno, um sertanejo que trabalhou para Lampião levando comida, cachaça e outras mercadorias para o bando. Vejam só. Quem foi que deu a notícia a Corisco que Lampião tinha morrido? Senhor, meu pai. Como foi que ele deu essa notícia? O papai deu notícia a ele. Eles mataram Lampião na Tongico. Não foi tio Antônio Pequeno que veio, tio Antônio Laurindo? Foi. Que veio avisar tio Antônio Pequeno. Papai foi. E no caso, tio Antônio entendi. Laurindo, quem avisou tio Antônio Laurindo? Os cabos do Intrimonte foi? Porque o papai, pro cabo de Dimonte foi. Pô, Deus, coitado. Aí avisou lá teu tio, que Meu aí o pai. tio dele veio pra cá. Pra cá foi. Com o seu tanto pequeno. Aí ele, quando recebeu a notícia, ele foi onde? Foi. Atrás de Corisco. Corisco estava onde, exatamente? Vê, por isso estava aqui. O lugar é conhecido como Pedra de Lampião e é o local onde provavelmente
Corisco estava escondido quando recebeu a notícia da morte de Lampião. Nas pedras existem desenhos rupestres que estão muito bem conservados e fazem parte do complexo rupestre de Pão de Açúcar, em Alagoas. Corisco começou a procurar em Alagoas os coiteiros, que provavelmente teriam denunciado o esconderijo de Lampião. Procurou o fazendeiro e coiteiro Joca Bernardo, que deu um nome para Corisco, afirmando que o vaqueiro Domingos Ventura, da fazenda Patos, teria delatado Lampião. Corisco, então, foi até a fazenda Patos e cometeu uma das suas maiores crueldades. Para contar essa história, Robério Santos foi até a fazenda e conseguiu fazer imagens incríveis do local. A fazenda Patos foi palco de uma chacina que só parou a pedido de Dadá. Corisco matou quase todos os membros da família de Domingos Ventura. O cangaceiro cortou e levou as cabeças da esposa e da filha de Domingos Ventura. E depois enviou as cabeças para o prefeito de Piranhas, com um bilhete destinado a João Bezerra. Tempos depois, ficou provado que o verdadeiro delator de Lampião foi o próprio Joca Bernardo, que denunciou Domingos Ventura para Corisco. Corisco e Dadá, Florência e Rio Branco andavam pela Bahia despreocupados, confiantes na anistia dada pelo governo Vargas aos cangaceiros. Em Bebedouro, onde hoje é a cidade Coronel João Sá, a menina Josefa Erundina de Almeida, a Zefinha de 11 anos de idade, passou a acompanhar Corisco e Dadá como uma afilhada. Não sabemos ao certo se a menina já era afilhada de Corisco. O fato é que ela não foi sequestrada como os jornais noticiaram na época. O pai de Zefinha era tratador de couro, por isso não tinha muitas condições de oferecer educação e conforto para a filha. Na época, era comum que padrinhos com melhores condições de vida criassem os afilhados até eles se formarem. Foi o que aconteceu nesse caso. O pai da menina pediu que Corisco e Dadá levassem a menina com eles até a capital para estudar. Os dois casais e a menina saíram de Bebedouro e seguiram em direção a Bom Jesus da Lapa. A intenção era chegar até o Santuário de Bom Jesus, pegar uma embarcação para atravessar o Rio São Francisco e ir para o interior de Minas Gerais. Mas eles não conseguiram executar o plano. Na época, os cangaceiros estavam se entregando, como foi o caso de Ângelo Roque e seu bando. O mesmo aconteceu com o cangaceiro Velocidade, que ao se entregar deu notícias sobre o paradeiro de Corisco. Após o depoimento de Velocidade, José Rufino e outros membros da Volante foram ao encontro de Corisco na fazenda Pacheco, em Barra do Mendes, na Bahia. Foi então que no dia 25 de maio do ano de 1940, um dos homens de Rufino baleou Corisco na barriga, enquanto ele fugia com sua esposa. Corisco não morreu de imediato, mas acabou não resistindo e faleceu durante a madrugada. No caminho entre as cidades de Barra do Mendes e Miguel Calmon, Dadá foi gravemente ferida na perna, que precisou ser amputada. Mas escapou da morte e viveu até os 78 anos de idade. Para contar um pouco dessa história, Robério Santos foi até a fazenda Pacheco, onde a Volante feriu Dadá e matou Corisco. Os lugares mais citados na literatura, que foi justamente aquele último instante onde se fala que o cangaceiro Rio Branco e a Florência, eles acabaram vindo lavar roupa justamente nesse lugar. Isso, apresente aí, vai. Aqui é a Lagoa do Soldado, tá vazia, porque aqui não chove no sertão. Mas na época era mês de maio, né? 1940, tinha chuva, estava cheia a lagoa e eles estavam lavando roupa aqui. Então toda a região lavava roupa aqui, inclusive a cidade, né? A vila na época lavava roupa também aqui na Lagoa do Soldado, pegava água.
Então aqui era muito grande a lagoa. E eles estavam lavando roupa aqui, Rio Branco e Florência. Quando escutaram o tiroteio, eles Lá, né? a pipoca. Não é aqui, Aqui. Nós demos a volta. Perdemos a Aqui no volta. fundo, é ali. Então quando escutaram a pipoca, quando eles falam o tiroteio e a pipoca, daqui eles correram. Na época em que Corisco morreu, o cangaço tinha sido completamente reprimido. Já não era mais possível a existência desse tipo de banditismo, com bandos caminhando pelo sertão, saqueando cidades e se escondendo no meio do mato. Em 1940, a maioria dos cangaceiros já tinha se entregado. O cangaço só existia como expressão daqueles que não sabiam mais viver de outra forma. Assim como as mortes de Maria Bonita, Lampião e Zé Baiano, a morte de Corisco só intensificou o mito que já existia sobre os cangaceiros. A imprensa e a cultura popular ajudaram a mitificar ainda em vida a imagem de Lampião e do seu bando. As lendas sobre o cangaço sobreviveram ao tempo, assim como a memória dolorosa dos sertanejos, que sofreram com a seca e com a violência em suas muitas formas. Memória essa que não pode ser esquecida.